morte programada. Hematopoético, o tempo passa, o sangue corre, e uma hemácia sempre morre. Estes breves versos escrevi durante uma aula na medicina sobre o tecido hematopoético ou hematopoiético, do grego, haima, sangue, poiesis, produção, ou seja, trata-se do tecido que produz as células sanguíneas. A princípio, escrevi em tom cômico ao tratar esta poiesis biológica como poesia, a arte da linguagem, mas creio que resume bem um assunto essencial na reflexão da vida, a morte. A hemácia glóbulo vermelho é uma célula especializada na captação e distribuição de oxigênio para todo o corpo. Sua produção ocorre na medula óssea durante toda a nossa vida. O que justifica sua constante produção é sua constante morte. Essas células sofrem um envelhecimento em poucos dias. Após cerca de 120 dias, morrem em um processo de morte programada chamado de apoptose. Esta morte das hemácias ocorre principalmente no baço, o cemitério das hemácias, fígado e linfonodos. Então, para completar, posteriormente continuei com os seguintes versos. O tempo corre, o sangue morre, não é necrose, é apoptose. Ou seja, este processo de apoptose é algo programado, uma renovação natural de nosso corpo, essencial para a manutenção da vida. O velho morre, o novo é criado. A apoptose é diferente da necrose, que é um processo de morte celular prematura, não programada, causada por algum fator externo, como trauma ou infecção. Enquanto no primeiro existe uma ordem, uma preparação da célula que se divide em pequenos fragmentos, no segundo ela se rompe e libera seu conteúdo, o que causa inflamação e dano ao seu redor. Tudo passa, tudo passará. Além destas células de curta duração, temos células que duram meses a anos. Algumas são até descritas como permanentes, como os neurônios. Estas, em teoria, não seriam renovadas como ocorre com as demais. Por isso, quem sofre um acidente vascular encefálico, AVEI, ou AVC, ou derrame, permanece com sequelas por toda a sua vida. Mas sabe-se hoje que mesmo estas células apresentam sim, algum nível de regeneração. Ainda, as moléculas que formam a estrutura das células como gorduras, proteínas e carboidratos, são constantemente renovadas. Aquela gordura da picanha que você comeu ontem foi depositada nas células de gordura em seu abdômen. A clara de ovo foi para as fibras musculares de seu bíceps. O pão foi utilizado por seus neurônios como fonte de energia para compreender a física dos capítulos anteriores. Assim, praticamente todo o seu corpo é renovado em até 10 anos. E aí embarcamos em um paradoxo da filosofia, o navio de Teseu. Se um navio tem todas suas partes substituídas ao longo do tempo, ele deixou de ser o mesmo navio? Qual é a essência da identidade desse navio? Responda com cuidado, porque vimos que nosso corpo está nesse mesmo barco. As células sofrem morte programada, e novas são produzidas. Liberamos suor, lágrima, urina e fezes. As moléculas são digeridas, utilizadas e excretadas. Mas novos nutrientes são continuamente absorvidos. Até mesmo seu neurônio atual já teve seus átomos totalmente renovados neste período. Os pelos caem, a pele descama, a unha cresce. Tudo passa, tudo muda. Tudo é passageiro, exceto o motorista e o cobrador. Desculpa, essa é péssima. Quem é você? Se tudo muda, o que sobra? Se há pouco tempo todas suas moléculas estavam espalhadas pelo mundo, em vacas, galinhas e em vegetais, se a energia que hoje forma seu corpo estava dispersa pelo universo até mesmo no Sol, que liberou energia luminosa e proporcionou a fotossíntese da salada que você comeu, como você continua sendo você? Parte disso é explicada pela permanência de sua informação genética, que coordena as funções da célula. Mas até mesmo este DNA é alterado com mutações, e também com a renovação das moléculas que compõem toda a sua estrutura. Além disso, nas reações químicas de nosso metabolismo, são produzidos subprodutos danosos ao corpo, os radicais livres. São átomos e moléculas altamente reativas, muitas vezes provenientes da metabolização do oxigênio, que podem lesar o DNA e a membrana celular, por exemplo. Ao longo da vida, acumulamos estes produtos, que antecipam o envelhecimento e morte celular. Portanto, o oxigênio sem o qual não viveríamos produz substâncias tóxicas a nosso corpo, que antecipam nossa morte. A cada respiração, morremos um pouco. Dessa forma, não encontramos em nosso corpo uma resposta sobre o que é nossa vida, pois ele aponta somente à morte. Esta vida é passageira. Buscar nela um sentido é correr atrás do vento. Encontraríamos somente os prazeres momentâneos da carne e a vaidade. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Mateus 6:25.
Nosso corpo é perecível, alimento é parte de sua manutenção, roupa também, mas a vida apresenta um valor maior, pois nos foi dada por Deus em seu fôlego de vida. E mais, foi renovada em Cristo, com a morte de seu corpo e sua ressurreição, que nos proporcionou a vida eterna. Não pertencemos a este mundo, e nossa vida não perecerá junto com ele. A cada manhã. Se a igreja é considerada como o corpo de Cristo, então também deve existir neste corpo algum contínuo processo de morte para manter a renovação da vida. Mas a morte e a renovação deste corpo já foram feitas por Cristo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23-26. Então é na ceia que nos lembramos da morte, do sangue derramado. Neste sangue em sua memória obtemos nossa dose de morte programada, para que a vida seja renovada em nós. Todos os dias, hemácias nascem e morrem. Todos os dias, este corpo corruptível tende à morte. Mas todos os dias somos renovados em Cristo por sua morte, e se renovam as misericórdias de Deus. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22-23. Se não pertencemos a este mundo, e se temos a esperança da vida eterna, então nosso viver passa a ter um sentido certo, e a morte já não nos aflige. Ao contrário, nos renova a cada manhã, e quando vier a morte deste corpo, seguiremos nesta estrada com ainda maior alegria, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Em outras palavras, se tudo passará e se só se encontra a felicidade quando se entrega o coração, então entregue seu coração a quem o guardará pela eternidade, e não tema quando vier o pedágio da morte deste corpo. Ao contrário, veja este pedágio como um lucro, e não um custo, pois seu foco vai além do que aquilo que nos limita a visão.